estava falando agora há pouco a respeito lá do exame de DNA para paternidade, a gente conversa agora sobre casos de criminalística, né? O DNA fingerprint, o termo fingerprint, impressão digital em inglês, a impressão digital por DNA, o reconhecimento dos indivíduos exatamente pelo DNA deles. Aqui, moçada, tem um caso onde eu tenho a vítima de um crime, a prova, uma gota de sangue, um fio de cabelo, nos casos de agressão sexual, esperma, qualquer coisa que tenha DNA, e dois suspeitos de serem o autor do crime. Como é que a gente vai trabalhar em relação a esses casos de impressão digital por DNA? É até mais fácil que em relação aos casos de paternidade, né? Nos casos de paternidade, metade do DNA veio do pai, metade do DNA veio da mãe. Aqui não. Aqui, quando você pega lá o DNA da prova, ele tem que ser 100% coincidente com o DNA do autor do crime. Então, o DNA da prova tem no suspeito 1 no suspeito 2. Quer dizer que os dois são autores do crime? Calma, né? Lembre que todo mundo lá tem um certo grau de parentesco, um certo grau de semelhança genética. E mesmo que o cara tenha um parentesco distante, ele pode ter pedaços de DNA semelhantes. Vou continuar analisando. O DNA da prova não tem no suspeito 1, mas tem no 2. O DNA da prova não tem no suspeito 1, mas tem no suspeito 2. O DNA da prova não tem no suspeito 1, mas tem no suspeito 2. Percebam bem que o DNA da prova, ele bate perfeitamente com o do suspeito 2. Esse pedaço é igual a esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Ou seja, se você tem 100% de coincidência, ô moçada, suspeito 2 aqui, ele é o autor do crime, ou no mínimo vai ter que explicar o que é que o sangue dele, o que é que o fio de cabelo dele está fazendo lá no lugar do crime. Esse lance que a gente está comentando a respeito lá dos exames de criminalística, né, de DNA fingerprint, ele tem algumas limitações. Limitação número 1, eu tenho que ter um suspeito, né? Porque eu encontrei, por exemplo, a gota de sangue no lugar do crime, não tem nenhum suspeito, vou comparar o DNA da prova da gota de sangue com o DNA de quem? De todas as pessoas do mundo? É complicado, né? De maneira que eu tenho que ter um suspeito para poder comparar o DNA da prova da gota de sangue do fio de cabelo com os suspeitos para ver se de repente vai acabar batendo, né? Hoje em dia, em vários lugares, as pessoas são fichadas, além de pela impressão digital, pelo DNA, para no dia que de repente acontecer um crime, encontrarem lá uma prova, a gota de sangue, o fio de cabelo, e não tiver um suspeito, eu vou comparar o DNA da gota de sangue do fio de cabelo com o DNA de todo mundo que já foi fichado pela polícia. A gente sabe que, infelizmente, reincidência no crime é uma coisa relativamente comum, de maneira que, nesse caso, uma vez que você tem lá o pessoal fichado na polícia, também fichado pelo DNA, você compara o DNA da prova com o DNA do banco de dados da polícia de quem é fichado, para ver se tem lá alguma coincidência, né, para ver se dá algum match lá, para ver se, nesse caso, o autor do crime está entre as pessoas que já foram fichadas, né? Então, eu preciso ter um suspeito para poder chegar e comparar o DNA. Se não, né, pelo menos tentar lá em quem já foi fichado pela polícia, ver se um deles é o autor do crime. Um outro problema em relação a esse tipo de exame, eu preciso de muito DNA para fazer o exame. Lembre que cada tracinho desses, chamado banda, tem milhares e milhares de cópias de DNA de um mesmo tipo, né? Então eu preciso de muito DNA, às vezes na gota de sangue, às vezes lá, né, no fio de cabelo, quantidade de DNA muito pequenininha. Não tem problema. O que é que a gente vai fazer? PCR, reação de cadeia de polimerase. Eu amplifico o DNA até obter DNA suficiente para o exame, mesmo que a gota de sangue seja pequenininha, mesmo que o fio de cabelo seja bem pequenininho. Inclusive, né, casos de agressão sexual, se o agressor utilizar preservativo, não vai ficar esperma dele. Infelizmente, o pessoal da polícia está tão acostumado com esses absurdos que sabe, por exemplo, que a primeira reação na mulher, quando ela é agredida, é arranhar o agressor, é apertar o agressor. O que quer dizer que, provavelmente, debaixo das unhas da mulher, você vai ter restos de pele do agressor. É um pouquinho de pele, o mínimo que seja. Nos exames de corpo de delito, raspa todo o material debaixo da unha lá da mulher, para coletar DNA, né, do agressor, se tiver lá um pouquinho de pele, faz a PCR, amplifica o DNA até obter DNA suficiente para o exame. A história que eu estava falando da quantidade de DNA é um problema particularmente naqueles casos, moçada, de acidentes como explosões, como incêndios, em que corpos são carbonizados até quase não restar mais nada. Para reconhecer, às vezes, lá o corpo, né, no caso lá de um corpo carbonizado, ainda vai ter DNA intacto no corpo carbonizado? Poxa, é difícil. Mas aí tem um raciocínio interessante para a gente chegar
e utilizar. Você vai ter DNA em 2 lugares da sua célula. Você tem o DNA nuclear, você tem o DNA mitocondrial. No núcleo, nós vamos ter 46 cromossomos, nós vamos ter, cada cromossomo é um DNA, 46 moléculas de DNA. Escrevendo de outro jeito, são 23 pares de cromossomo, são 23 pares de DNA. Em cada um dos pares de DNA, a gente tem que um DNA é igual ao outro. Então, por exemplo, são 23 pares, né? O cromossomo 1 é igual a 1, o 2 é igual ao 2, o 3 é igual ao 3, o 4 é igual ao 4. A única diferença é entre o X e o Y, né? Se a pessoa for do sexo feminino XX, os dois X são iguais. Mas se for do sexo masculino XY é diferente. Né? De qualquer maneira, tirando os cromossomos X e Y, os demais cromossomos dentro do par são idênticos. 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, né? Com pouquíssimas diferenças. E daí que nesse caso, em relação ao DNA nuclear, eu diria que eu tenho 2 cópias de cada tipo de DNA. Quando eu falo em 2 cópias de cada tipo de DNA, eu tenho 2 cópias do cromossomo 1, 2 cópias do cromossomo 2, 2 cópias do cromossomo 3, 2 cópias do cromossomo 4 e daí por diante. DNA mitocondrial, a gente tem apenas um DNA mitocondrial por mitocôndria. Somente um. Entretanto, nós temos várias mitocôndrias em cada célula. Como nós temos várias mitocôndrias em cada célula, me ajuda a fazer as contas, né? Eu tenho um DNA mitocondrial em cada mitocôndria. Como eu tenho várias mitocôndrias em cada célula, o resultado é que você tem várias cópias do DNA mitocondrial em cada célula, né? Então, do DNA nuclear, eu tenho 2 cópias de cada tipo de DNA, de cada cromossomo, né? De cada cromossomo em cada célula. Em relação ao DNA mitocondrial, a gente vai ter várias mitocôndrias em cada célula, então eu tenho várias cópias do DNA mitocondrial em cada célula. Sim, Landinho, e daí tem um raciocínio bastante simples, né? Quanto maior o número de cópias de um determinado DNA, maior a possibilidade de você encontrar DNA intacto após uma explosão, após um incêndio. Maior possibilidade de você obter DNA intacto em episódios extremos, né? Incêndios, explosões e aí vai. O que quer dizer que nesse caso, qual a melhor opção para você obter DNA? Para fazer um determinado exame de DNA, num caso desses de queda de avião, incêndios, etc e tal. Ora, no caso do DNA nuclear, eu tenho 2 cópias de cada tipo de DNA, de cada tipo de cromossomo por célula. Enquanto que no caso do DNA mitocondrial, eu tenho várias cópias do DNA mitocondrial, isso aqui, né, moçada? Por célula, isso aqui por célula. Ora, como eu estava dizendo, quanto maior o número de cópias de um determinado tipo de DNA, maior a possibilidade de obter DNA intacto em episódios desses. No caso do DNA nuclear, só tem 2 cópias de cada DNA por célula. No DNA mitocondrial tem várias cópias do DNA mitocondrial por célula. Isso quer dizer que normalmente a gente utiliza DNA mitocondrial nesses casos de reconhecimento. Exatamente porque nós vamos ter várias, às vezes, milhares e milhares de cópias do DNA mitocondrial em cada célula. Entretanto, lembrem-se que se, por exemplo, né, você vai encontrar um corpo carbonizado, você está achando que é de determinada pessoa, você vai comparar lá o DNA daquela pessoa carbonizada para identificar ela com o DNA dos parentes, né? Com o DNA, por exemplo, dos pais, etc e tal. No caso do DNA mitocondrial, lembre-se que ele vem somente da mãe, ele nunca vem do pai. O DNA mitocondrial, nesse caso, moçada, ele vem sempre da linhagem materna, nunca da linhagem paterna. Ele vem da sua mãe, da mãe da sua mãe, da mãe da mãe da sua mãe, e aí vai. Ô, gente, por que é isso mesmo? Prometo que no futuro eu explico para vocês um pouco melhor. Mas quando você tem lá a fecundação,
o espermatozoide tem mitocôndrias, o óvulo tem mitocôndrias. Espermatozoide se junta com o óvulo. O que acontece é que as mitocôndrias do espermatozoide, vou abreviar espermatozoide, degeneram após a fecundação. No que as mitocôndrias do espermatozoide degeneram após a fecundação, o resultado, moçada, é que vão ficar somente as mitocôndrias do óvulo. No que ficam somente as mitocôndrias do óvulo, nesse caso, moçada, as mitocôndrias da mãe. Então, o porquê que você vai ter que o DNA mitocondrial sempre vem da mãe? Porque a mitocôndria do pai degenera após a fecundação, vai ficar somente as mitocôndrias de origem materna aqui nesse caso. Isso quer dizer, pessoas, que quando você vai pegar esses casos que a gente estava falando de incêndios e explosões, né, a maior probabilidade de você encontrar é DNA mitocondrial. Pode ser que você encontre DNA nuclear, mas é mais fácil encontrar DNA mitocondrial, porque tem várias cópias. Então eu vou comparar o DNA mitocondrial com o DNA da mãe da suposta vítima, né? Então achei que determinada pessoa, né, aquela pessoa que está lá, o cadáver, vou comparar o DNA com o DNA da mãe, DNA mitocondrial, se bater, eu confirmo lá quem é o indivíduo, né? O filho lá daquela pessoa, daquela mulher nesse caso. Se não tem a mãe, volto a dizer, linhagem materna. Pode ser nesse caso lá a mãe, a avó materna, um irmão pelo lado de mãe. Então todo mundo que tem uma linhagem materna direta tem um DNA mitocondrial idêntico. Né? Uma última lembrança, um último limite em relação aos exames de DNA fingerprint em caso de criminalística. O problema dos gêmeos univitelinos. Gêmeos univitelinos apresentam o DNA idêntico, apresentam o DNA igual, então exames de DNA não fazem diferença entre eles, nem para a paternidade, nem para a criminalística. Estou em dúvida entre dois irmãos gêmeos univitelinos, quem é o autor de um crime? Se eu encontrar uma gota de sangue e um fio de cabelo, não me ajuda. Se eu encontrar a impressão digital, aí ajuda, né? Lembre que a impressão digital é diferente entre irmãos gêmeos univitelinos, né? Isso aqui é muito escroto, né? Porque de repente lá, tem casos lá registrados de dois irmãos gêmeos univitelinos suspeitos de um estupro. E aí, cara, como é que você vai saber qual dos dois é? Não vai saber. Aliás, não vai saber pelo teste de DNA. Entretanto, alguns anos atrás, a galera teve a ideia de pegar, por exemplo, um caso desses, e ao invés de fazer o exame de DNA normal, fazer, moçada, o mapeamento do DNA dos dois irmãos gêmeos. É porque no seu dia a dia, você vai pegar radiação, vai se expor a substâncias químicas e vai acumular algumas poucas mutações. Pouquíssimas mutações. Né? Isso quer dizer que mesmo dois irmãos gêmeos univitelinos, o DNA não é 100% igual. Você tem, gente, pequeníssimas diferenças, uma mutação que um sofreu e outro não sofreu. Essas diferenças muito pequenas, o exame de DNA não consegue ver. Mas o mapeamento de DNA, ele consegue. Você vai lá, sequenciar todo o DNA do indivíduo. Gente, isso é caríssimo. É muito mais caro do que um exame de DNA desse. Um exame de DNA desse é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato. Mas num caso desses, a dúvida entre dois irmãos gêmeos univitelinos, quem é o autor de um crime, que dá para você desvendar pelo DNA, não vou fazer isso aqui não. Eu vou mapear o DNA dos caras, determinar a sequência de nucleotídeos do DNA inteiro, para ver se tem alguma pequena diferença, uma mutação que um sofreu e outro não sofreu, para ver se eu consigo pegar essa diferença. Só que esse lance de mapear o DNA já tem a ver com os projetos de genoma. A gente conversa um pouquinho a respeito disso agora.